No dia 5 de julho, o parlamentar Massoud Pezeshkian venceu a eleição presidencial antecipada do Irã e foi uma vitória surpreendente. Pezeshkian é, em teoria, um moderado que, em algum passado não tão distante, propôs mais diálogo com o Ocidente, acabar com a censura da internet e cessar o assédio da polícia de moralidade contra as mulheres. Tudo isso, um programa não endossado pela elite clerical do país, claro. Em vez disso, o líder supremo iraniano Ali Khamenei queria um presidente no molde do seu antecessor linha dura, o Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero em maio. Com o resultado, a maioria dos especialistas acreditava que o Khamenei manobraria para garantir a eleição de um outro conservador. Mas embora Pezeshkian possa ter visões diferentes das do Raisi, na prática, seu governo pode operar de maneira muito semelhante ao do seu antecessor. Vamos fazer uma pausa aqui no vídeo, gente, para eu falar da nossa patrocinadora e apoiadora, a Insider, que faz, dentre muitas roupas, a Tech T-shirt, essa camiseta que eu estou usando. E este mês de agosto, particularmente, nós não teremos feriados, ou seja, vamos trabalhar mais. Você já tem as suas roupas para trabalhar? Mais dias de trabalho, você vai precisar de mais roupa. Tem mais opções aqui, basta a gente olhar para o site, tem muita coisa diferente, muitas camisetas, manga longa, tá mais frio, tem as com hoodie, ou heavy pullover, as Tech T-shirts, tem Tech T-shirt em gola V, muitas opções para você trabalhar. Óbvio que você tem que tirar vantagem do desconto do Rock, né? O meu desconto, HOC, use esse cupom de desconto na hora de você comprar a sua Insider. Mais dias de trabalho, você vai precisar de mais roupa, dá uma olhada nas opções da Insider. Então, vamos voltar para o vídeo. O novo presidente do Irã, assim como o anterior, é devoto à estrutura e identidade da República Islâmica. Durante a sua campanha, ele não prometeu nenhuma mudança radical, muito diferente das promessas ou do que ele advogava no passado. Os dias em que os candidatos presidenciais iranianos propunham promover a democracia, a sociedade civil, os direitos humanos e o reatamento com os Estados Unidos ficaram para trás. Em vez disso, Pezeshkian trabalhou para provar que ele era o candidato mais capaz de executar as políticas estabelecidas pelo líder supremo Khamenei. Ele prometeu lealdade repetidamente ao seu líder supremo, rejeitou a dicotomia reformista conservadora, afirmando que ele não pertencia a nenhum campo político. Talvez seja por isso que, embora a eleição tenha contado com candidatos com supostas visões diferentes, a participação dos eleitores foi historicamente baixa. Só 40% das pessoas participaram no primeiro turno e apenas 49% compareceram no segundo turno. Em contraste, na eleição de 1997, o reformista venceu com quase 70% dos votos em uma eleição no qual 80% dos iranianos elegíveis votaram. Lógico que a vitória do Pezeshkian vai trazer algumas mudanças políticas. O seu governo, por exemplo, pode fechar um modesto acordo nuclear com Washington, dependendo de quem estiver na Casa Branca. Também pode criar algum espaço social e político para os seus cidadãos, particularmente para os jovens e as mulheres. Se realizadas, essas medidas vão aliviar um pouco as dificuldades da vida cotidiana dos iranianos e vão promover um senso de esperança e talvez otimismo. Mas, de modo geral, Pezeshkian provavelmente vai governar em coordenação perfeita com o líder supremo, assim como Raisi fez. O país vai manter suas assertivas políticas regionais e o programa nuclear. Vai reforçar suas amizades com a China e com a Rússia. Vai continuar a descongelar as relações com os países vizinhos, como por exemplo a Arábia Saudita. Ele também deve garantir que o corpo dos guardas revolucionários islâmicos, a conhecida Guarda Revolucionária, mantenha sua autonomia econômica e política, permitindo que continue seu comportamento corrupto e perseguindo os dissidentes. Ou seja, o Irã pode ter um presidente novo e surpreendente, mas o futuro do país deve continuar se parecendo muito com seu passado. Quando Pezeshkian anunciou sua candidatura à presidência, ela não foi levada muito a sério. Cirurgião cardíaco e veterano de guerra Irã-Iraque dos anos de 1980, Pezeshkian
foi desqualificado na eleição presidencial de 2021 por suas opiniões reformistas. Inicialmente, ele também foi desqualificado das eleições parlamentares de 2024 por criticar a polícia de moralidade após a morte de Mahsa Amini, uma mulher iraniana de 22 anos sob custódia policial por não ter usado o hijab corretamente, que é o véu. Pezeshkian acabou tendo sua candidatura nas eleições parlamentares restaurada somente depois da intervenção pessoal do Khamenei. Vale lembrar que ele se tornou o porta-voz do campo reformista não por escolha, mas por acaso, sendo o único deles que o líder supremo permitiu competir. Provavelmente uma manobra para aumentar a participação popular na eleição. Mas à medida que a corrida começou, Pezeshkian mostrou-se bastante astuto. Ele contou com os ex-presidentes reformistas Mohammad Khatami e Hossein Rouhani para fazer campanha agressivamente em seu nome. Ele também trouxe Javad Zarif, o ministro das Relações Exteriores de Rouhani, para ajudar a comandar sua equipe. Pezeshkian ganhou popularidade entre os eleitores mais liberais ao prometer frear o declínio econômico do Irã e combater as restrições sociais, mas também cultivou antigos apoiadores de Raisi ao fazer referências constantes ao Alcorão e outros textos religiosos. Ele enfatizou o papel limitado do presidente como um executor das políticas do líder supremo, e a sua concentração na justiça social atraiu as classes mais pobres e trabalhadoras do país. Assim, ele formou uma coalizão de reformistas e conservadores moderados que o ajudaram a ficar em primeiro lugar no primeiro turno, com 42% dos votos. No segundo turno, Pezeshkian enfrentou uma extremista alinhadura, o Saed Jalili, o ex-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Jalili argumenta que forçar as mulheres a usar véus é uma questão de segurança nacional, descrevendo os hijabs como a profundidade estratégica da República Islâmica. Os seus apoiadores ultraconservadores no parlamento lideraram o que os seus opositores chamam de projeto de purificação, visando purgar as elites que divergem de suas visões ideológicas. Essas posições fizeram com que ele parecesse radical até mesmo em comparação com os outros líderes conservadores. Imagina o quão conservador você precisa ser para ser classificado como extremista no Irã. Pezeshkian aproveitou ao máximo essa questão. Sua equipe declarou que Jalili restringiria as liberdades sociais e agravaria os desafios das mulheres, particularmente no que diz respeito aos códigos de vestimenta. Mas, para conquistar mais conservadores, os reformistas também acusaram Jalili de planejar desafiar tanto a autoridade de Khamenei quanto a da Guarda Revolucionária. Zarif até afirmou que o general Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária que foi assassinado pelos Estados Unidos em 2020, estava tão crítico a Jalili que uma vez disse que renunciaria se o Jalili se tornasse presidente. Pra vocês terem uma ideia, o Soleimani, ele é um grande herói nacional no Irã, ele é um mártir, então a opinião dele tem muito peso. Essas táticas, todas elas funcionaram. Os líderes reformistas continuaram a promover o Pezeshkian, muitas figuras conservadoras de alto escalão, incluindo alguns dos confidentes e conselheiros de Khamenei, também o apoiaram. No final, ele derrotou o Jalili por 9 pontos percentuais. Como presidente, Pezeshkian provavelmente vai implementar algumas novas políticas. Ele provavelmente reduzirá a censura na internet, permitindo que milhões de pessoas acessem alguns sites sem recorrer a VPNs. Ele também deve buscar iniciativas para melhorar o acesso à saúde e à educação para os mais pobres e para criar um ambiente um pouco menos restritivo para a imprensa, mulheres e os iranianos comuns, desde que essas suas atividades não representem uma ameaça ao sistema teocrático da Revolução Islâmica iraniana. Além disso, ele pode conseguir criar uma burocracia um pouco mais eficiente com a ajuda de um gabinete provavelmente mais jovem e diversificado. Os reformistas podem conseguir conquistar suas antigas bases, a juventude, as mulheres e a classe média do Irã. No entanto, o atual equilíbrio de poder em Teherã vai impedir o Pezeshkian de fazer mudanças profundas de verdade. O establishment conservador liderado por Khamenei controla todos os centros de poder do país, incluindo o aparato de segurança, o judiciário, a mídia
e grande parte da economia. Ou seja, mesmo que o Pezeshkian não encontrasse essas restrições, é improvável que ele lutaria por mudanças radicais. O novo presidente pode não ser tão submisso ao Khamenei quanto Raisi foi, mas é pouco provável que o Pezeshkian desafie o líder supremo tanto quanto Khatami e Rouhani fizeram. Além dele prometer total lealdade ao Khamenei, o Pezeshkian passou sua campanha enfatizando que a tarefa do próximo governo não é estabelecer novos planos e anunciar novas políticas. Como símbolo disso, no seu primeiro dia como presidente eleito, Pezeshkian cancelou uma coletiva de imprensa para poder se encontrar com o Khamenei, o líder supremo. E no seu primeiro discurso após a eleição, ele agradeceu ao líder supremo por preservar a integridade do processo eleitoral. Domesticamente, essa lealdade significa que é improvável que o Pezeshkian enfrente os formidáveis desafios que o Irã enfrenta em sua economia. Sua experiente equipe econômica pode trazer alguma ordem ao sistema financeiro do país e reduzir a inflação, mas as entidades que dominam os ecossistemas econômicos do país são amplamente controladas pelo líder supremo e pela Guarda Revolucionária. Pezeshkian não vai desafiar nenhum desses dois. Ambas as entidades também controlam o ecossistema social do país e estão amplamente comprometidas em manter o status quo. O governo, por exemplo, prendeu o Mohsen Borhani, um advogado proeminente crítico das repressões contra as pessoas que protestavam pela morte de Amini, apenas um dia após a eleição do Pezeshkian. A deferência do Pezeshkian ao líder supremo e à Guarda Revolucionária também significa que o Irã vai manter laços fortes com o seu famigerado eixo da resistência, uma rede de atores não estatais aliados que inclui Hamas, Hezbollah, Houthis e as milícias xiitas iraquianas e na Síria. O eixo é a joia da coroa da estratégia de defesa da República Islâmica, graças à sua influência regional e capacidade de bloquear pontos críticos econômicos como o Estreito de Bab el-Mandab. Enquanto presidentes reformistas anteriores entravam em conflito com a Guarda Revolucionária sobre a influência do eixo, o Pezeshkian, assim como Raisi, deve cooperar com esse eixo. Na verdade, ele já enviou fortes sinais de compromisso com as organizações do eixo. Em uma mensagem ao líder do Hezbollah, o Sheikh Hassan Nasrallah, Pezeshkian enfatizou o apoio do Irã à resistência dos povos da região contra o ilegítimo regime sionista. Da mesma forma, em uma carta ao chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, Pezeshkian prometeu que a República Islâmica continuará a apoiar a oprimida nação palestina até a realização de todos os seus ideais e direitos. Pezeshkian também vai dar continuidade aos esforços de Raisi em direção à reconciliação com a Arábia Saudita e outros estados vizinhos, como escreveu em um artigo de opinião publicado no jornal do Catar, abre aspas, a principal prioridade da política externa do Irã é expandir a cooperação com seus vizinhos, fecha aspas. Durante o mandato do seu antecessor, Raisi, os reformistas criticaram a política externa voltada para o Oriente, que se concentrou em construir fortes relações com a China e a Rússia, enquanto confrontava o Ocidente. Em vez disso, defenderam uma abordagem mais equilibrada. No entanto, Khamenei e a Guarda Revolucionária apoiaram a estratégia de Raisi e parecem determinados a garantir que ela continue. Pouco depois da morte do Raisi e pouco antes do segundo turno das eleições, o presidente interino iraniano Mohammad Mokber realizou uma reunião televisionada com o presidente russo Putin, da qual afirmou que o Khamenei apreciava as relações profundas e imutáveis entre os dois países. Da mesma forma, o Mokber se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping e reafirmou o compromisso de Teherã em fortalecer as relações com Pequim. No entanto, Pezeshkian pode gradualmente tentar uma ruptura maior com seu antecessor. Durante a sua campanha, ele demonstrou sua posição sobre política externa ao aparecer na televisão, sentado ao lado de figuras simbólicas como Zarif à sua direita e Mehdi Sanai à sua esquerda. Esse ato destacou seu compromisso com uma política equilibrada entre Oriente e Ocidente. Zarif estudou nos Estados Unidos e é ex-embaixador do Irã na ONU. E o Sanai é ex-embaixador do Irã na Rússia. Pezeshkian declarou: sem alívio das sanções dos Estados Unidos, o Irã continuará com uma economia destruída. Em um outro artigo de opinião que ele escreveu, publicado no Tehran Times, em inglês, Pezeshkian fez uma proposta vaga e cautelosa aos adversários do Irã, incluindo talvez Washington. Abre aspas.
Receberemos esforços sinceros para aliviar as tensões e retribuiremos a boa-fé com boa-fé, fecha aspas, escreveu o Pezeshkian. Isso ecoou a famosa frase do ex-presidente dos Estados Unidos, o primeiro Bush pai, para o Irã, quando ele diz o seguinte, abre aspas, boa vontade gera boa vontade, fecha aspas. Ele falou isso no seu discurso de posse em 1989. O Khamenei, ele vê propostas desse tipo com muito ceticismo. Ele argumenta que conversas com os Estados Unidos apenas antagonizam a China e a Rússia, mas os aliados do novo presidente ainda acreditam que podem ter sucesso. Mesmo que Khamenei dê a Pezeshkian uma margem de manobra relativamente ampla, é improvável que o governo dele vai negociar um acordo nuclear tão ambicioso quanto o anterior. E em vez disso, ele talvez possa tentar firmar um acordo para congelar ou reduzir progressivamente os avanços nucleares do Irã, incluindo a redução da qualidade e quantidade de urânio enriquecido em troca de alívio das sanções. Lembrando mais uma vez que tudo isso depende também do resultado das eleições americanas, né, gente? Um governo do Trump ou da Kamala Harris vai ser totalmente diferente na sua política em relação ao Irã. Mas voltando ao assunto central aqui para finalizar, mesmo com a vitória do Pezeshkian, os moderados do país continuam enfraquecidos e atualmente não têm nenhuma capacidade para desafiar o líder supremo. Eles têm pouco peso dentro das instituições, incluindo principalmente a Guarda Revolucionária, e não têm o apoio nem da maioria dos cidadãos iranianos. No passado, esses reformistas viam as eleições como uma forma de empoderar presidentes ou líderes para equilibrar o poder do líder supremo. Mas, como mostram as declarações do Pezeshkian, eles aceitaram que a autoridade do Khamenei realmente é total e absoluta. Agora, eles simplesmente estão tentando fazer o melhor que podem dentro das restrições impostas pela teocracia dos ayatollahs no Irã.